Boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração nesse momento. Nós estamos iniciando o nosso culto de quarta-feira à tarde, motivo de alegria para o nosso coração, né, amados? Porque estamos aqui unidos, né, pelo Espírito Santo de Deus e em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento você prepare o teu coração para estar participando do nosso culto. Amém, queridos? E que vamos orar agora, entregando esse momento ao Senhor, pedindo para que Ele esteja ministrando os nossos corações, amém? Falando conosco nessa quarta-feira. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, nós estamos aqui reunidos, Paizinho, mesmo online, Paizinho, porque o Senhor tem nos atraído por laços de amor, Senhor. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é o único e poderoso Deus, Pai, que não há Salvador fora de Ti, meu Deus. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Paizinho querido, e seja ministrando cada uma das vidas, Paizinho, que nesse momento estarão conosco, Paizinho, durante todo esse tempo do culto, Pai. E também aqueles que mais tarde vão estar assistindo, Paizinho. Desde já eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja alcançando também essas vidas, Pai, e derramando da Tua graça e do Teu favor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero, antes da gente começar o louvor, eu quero dizer para você, compartilhe esse momento, nesse momento o culto com outras pessoas, para que outras vidas possam ser alcançadas. Amém, querido? Para que Deus também, através da sua palavra e através das orações, venha alcançar outras vidas. Esse é o momento que você pode, então, compartilhar com outras pessoas. Amém, queridos? Vamos agora fazer um louvor, uma adoração genuína de coração ao nosso Deus. Amém? Que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Sedentos de Ti, venha Deus, venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te contemplar, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Levante suas mãos pro céu e cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Depois desse louvor maravilhoso, né? Nós vamos agora, nesse momento, ministrar a palavra do Senhor e que essa palavra caia como uma semente frutífera em nossos corações, porque a palavra de Deus, na realidade, é ela que nos liberta, ela nos instrui, ela dirige a nossa vida, amém, queridos? É através da palavra que o Senhor se expressa aos nossos corações, né? E a palavra, assim, de Deus é maravilhosa, e nós louvamos a Deus nesse momento, porque Ele tem falado conosco através dessa palavra maravilhosa, amém, queridos? Queria que você agora abra comigo a Bíblia no Salmo 18. Primeiramente, eu queria falar que esse salmo, ele é chamado de Cântico de Vitória, né? Impressionante isso, né? Cântico de Vitória, né? E você vai ver
que esse salmo foi feito por Davi depois que ele havia sido perseguido diversas vezes e ameaçado de morte por Saul, né? E depois você pode ler melhor na Bíblia, né? Quantas e quantas vezes Saul perseguiu a Davi. Interessante que desde o momento em que Davi matou Golias, né? Que acho que muitos que estão me ouvindo sabem, né, dessa passagem. Desde aquele momento, Saul já começou a se desgostar, digamos assim, né, de Davi. Aqueles elogios, né, que foram feitos a Davi, por ele ter matado Golias daquela maneira, levantou a inveja de Saul, né? E a partir daí, Saul já começa a fazer uma perseguição contra Davi. Interessante também que sempre que Davi estava tentando se livrar, né, da ira, da fúria de Saul, e naqueles momentos que Saul realmente tinha se determinado a acabar com a vida de Davi, sempre Deus levantou pessoas para ajudar Davi. Se for depois, você pode ler lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, né? Vai ter assim as passagens, né? Que de algumas passagens serão relatadas, né? E, desculpem, em 2 Samuel, né? Vai ter as passagens relatadas em que as perseguições de Saul contra Davi eram perseguições muito grandes. Teve um momento em que Deus levantou a ajuda de Jonatas, né, que era filho do próprio Saul, para livrar Davi da morte. Teve um outro momento que foi a própria Mical, que era esposa de Davi, né, mas filha de Saul também, que ajudou então Davi a conseguir evitar, né, não se deixar morrer, né? E sempre que Saul fazia um plano para matar Davi, Deus fazia um plano para salvar Davi. É maravilhoso isso. E esse Salmo 18 é um cântico realmente que Davi faz ao Deus que o livrou, ao Deus que tudo pode, ao Deus que realmente deu todos os livramentos para Davi e deu a vitória a Davi. E eu queria começar dizendo para você, a respeito desse Salmo 18, nós vamos fazer assim um breve apanhado assim, né, no geral do Salmo 18, mas eu tentei colocar em 5 situações, né, 5 procedimentos, atitudes que nós temos que ter com Deus no momento em que nós estamos passando uma situação muito difícil. Eu não sei, você que está me ouvindo agora, quanto que tem sido a dificuldade da tua vida. Talvez existem pessoas, às vezes, que realmente estão passando situações tão difíceis, que são situações até que Deus precisa intervir para livrar realmente da morte. Uma escassez financeira muito grande pode desencadear uma carência tão grande e trazer uma falta de saúde. É uma situação em que a pessoa precisa de livramento da morte. Há situações também em que a pessoa está com uma enfermidade tão grande que às vezes a medicina já não resolve mais e que é preciso uma intervenção direta, um livramento de morte dado por Deus. Situações, às vezes, pessoas que residem, né, em áreas extremamente perigosas, precisam diariamente do livramento de Deus, muitas vezes, até mesmo para chegar às suas casas. Amados, a gente poderia falar aqui tantas situações que Deus precisa nos dar o livramento, seja no trânsito, seja
em situações familiares, seja em situações da saúde, seja em situações em relacionamentos, seja dentro e fora de casa, nós necessitamos muitas e muitas vezes do livramento do Senhor nas nossas vidas. E esse cântico de vitória, Davi fez quando ele realmente reconheceu que só tem um Deus, um ser que pode de fato dar o livramento para as nossas vidas. E ele começa, depois que ele foi livrado, né, das intenções de morte de Saul, né? Ele começa dizendo assim, olha no versículo 1, diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. E aqui, amados, agora, nesse versículo, tem a primeira chave que eu acho muito importante para que nós tenhamos os livramentos que nós necessitamos nas nossas vidas. E nós tenhamos a vitória de Deus para nós. Ele diz assim no versículo 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Sabe, a primeira coisa, em situações, quando você está passando situação muito difícil na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, amados, amado e amada, né, é invocar a Deus. É você aquietar o teu coração, ir até a presença do Senhor e clamar a Ele. Porque a Bíblia nos dá muitas e muitas palavras, nos dá a certeza no nosso coração que Deus nunca despreza um clamor. Que Deus ouve a oração dos seus filhos. Então, é quando você vê uma situação assim, que você diz assim, mas eu não tenho saída, mas o que eu faço? E você está às vezes numa situação tão difícil, invoque o teu Deus. Veja, quantas vezes eu lembro, antes de eu ser convertida, por exemplo, né? E quantos que também estão me ouvindo, procuravam socorro em falsos deuses, né? Em coisas que não iam trazer o livramento, né? Movidos pelo engano, né? Quantas vezes buscou-se socorro da onde não viria socorro algum. Mas a palavra do Senhor nos dá a certeza que quando nós invocamos o nome do Senhor sobre as nossas vidas, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e nele nós vamos encontrar resposta. Agora, o que acontece? Às vezes, talvez muitos que estejam me ouvindo, né, e acompanhando e assistindo, estejam em situações que às vezes a gente não tem força para invocar. Eu tenho certeza, se eu estivesse aqui agora, ao vivo, né, se eu perguntasse aqui para as pessoas, alguém já ficou tão fragilizado e tão atemorizado diante de uma situação difícil, que não encontrava forças nem mesmo para clamar? Eu tenho certeza que muitos levantariam a mão aqui e diriam, sim, eu passei por isso. Porque às vezes a situação é tão difícil, e quando nós olhamos no plano natural, nós não conseguimos ver a saída. Mas é nesse momento que você tem que se amar da força do Senhor, que você tem que, ainda que às vezes você não consiga falar com os lábios inicialmente, mas você consegue primeiro clamar em pensamento, e depois você vai falar isso para o Senhor, você vai dizer, Senhor, eu te invoco nesse momento, eu preciso do teu socorro. Davi vai contar exatamente isso nesse salmo, que ele invocou o socorro do Senhor, e que ele foi livrado de todas as ciladas, de todos os laços de morte, porque ele invocou ao Senhor. Amém?
Então, nós precisamos invocar. Jesus lhe disse assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Né? Batei e abri-se-vos-á. Mas tem que partir de nós, amados, uma atitude no sentido de buscar a Deus, de clamar ao Senhor. São várias promessas que a Bíblia tem para mim e para você sobre a importância de nós clamarmos a Deus e que a resposta vem do Senhor. Deus nunca deixa de enviar a sua resposta. Amém? E eu queria que você, na continuidade, visse assim. Então, Davi vai falar no 4, ele diz assim: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Ele está dizendo assim: cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Aí, olha o segredo aqui: na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a primeira chave da vitória é Davi, quando fez esse cântico aqui, né? Esse salmo, está escrito cântico de vitória. Primeira chave, primeira coisa a fazer no momento em que você precisa de uma vitória é invocar ao Deus Todo-Poderoso. Invocar ao único que pode salvar, ao único que pode livrar. Amém? Agora, olhe como é lindo isso daqui, amados. No versículo 7, ele começa a dizer o movimento que Deus fez no momento após, né, vamos dizer assim, ele ter invocado ao Senhor. E realmente é isso que acontece. Quando nós invocamos a Deus, quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração, quando nós começamos a pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda, socorro, Senhor. Você pode falar assim. Eu tenho uma amiga que é muito interessante. Uma das maneiras dela orar é sempre assim: socorro, Senhor, né? E Davi fala mais ou menos isso aqui. E aí, no 7º, ele vai falar o que aconteceu quando Deus começou a enviar a resposta para ele. Como que Deus começou a se mover, né, a favor dele. Então, diz assim no 7, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu de sua boca. Deles saíram brasas ardentes. O que ele está falando aqui? Deus começou, mediante o meu clamor, quando eu comecei a invocar, Deus começou a se movimentar. Ele diz assim: Deus ficou irado em minha defesa. Diz assim, né? E olha só ali no 9, diz: ele baixou os céus e desceu. Né? Quer dizer, ele veio dos céus, ele desceu dos céus, né? E começou a trazer a resposta a Davi. Pois vocês vão ver todos os versículos, né? Mas ele diz assim no 14, ele atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, no 15, né? E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Sabe o que ele está falando aqui? Amados, ele está dizendo assim: quando eu clamei, eu fui surpreendido pela calamidade. Tem uma tradução que diz assim, que Davi ficou surpreendido, foi surpreendido pela calamidade. Ele diz assim: terrores de morte vieram sobre mim. Ele diz assim, né, que a morte estava próxima, havia grandes ciladas. Ele precisava de um grande livramento, mas ele entendeu que o Senhor era o único refúgio que ele tinha. Que o Senhor era a única fortaleza e rochedo. E aí o que ele faz? Aí, né, quando ele
invoca o nome do Senhor, ele clama a Deus. E aí ele começa a relatar que nos céus o mundo espiritual começou a se mover a favor dele. E isso acontece quando eu e quando você oramos. Quando nós nos propomos a buscar o Senhor, os céus, o mundo espiritual, Deus começa a se mover. Deus começa a enviar anjos para nos trazer a nossa resposta. Amém? A gente vê bem isso no livro de Daniel, né? Quando é dito que desde que ele começou a clamar, a resposta já estava vindo, que houve uma resistência no mundo espiritual. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando ao Senhor, ainda que o inimigo resista no mundo espiritual, Deus está movendo os céus a teu favor e a meu favor. Deus é Deus fiel, Deus é um Deus justo, que ouve o clamor daquele que o invoca. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então Deus ouve a nossa oração por causa do sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas. Amém? Porque somos justificados por esse sangue. Então Davi começa a dizer assim, e daí olha que maravilhoso quando ele diz assim, então, vejam lá no versículo 16, ele vai falar assim, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha o que o Davi está falando, depois que eu clamei, depois que eu invoquei, depois que eu criei que ele era meu único refúgio, a minha fortaleza, os céus espirituais se moveram. Deus, ele baixou os céus e desceu em minha direção. É isso que ele fala ali no 9. Ele atirou as flechas, ele espalhou os meus inimigos, né? E daí ele diz assim, e ele do alto, lá do alto, ele estendeu a sua mão e me segurou. Olha, amados, que maravilhoso isso. Ele está dizendo assim, Deus estendeu a mão dele, ele me segurou pela mão. Ele diz assim, ele me livrou do forte inimigo que me odiava. E ele diz assim, porque eles eram muito mais poderosos do que eu. E eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Amados, Deus é fiel. Deus não abandona um filho dele jamais. E ele diz assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então ele está dizendo assim, olha, Deus fez o que eu precisava. Quando eu clamei, a resposta veio. Agora eu quero dizer, então, eu coloquei assim como primeiro invocar a Deus, né? Segundo, esse salmo fala, né, dos movimentos, das respostas, do que Deus foi movendo para trazer essa resposta a Davi. Agora eu quero falar para você da terceira chave, que eu acho muito importante, porque Davi era alguém que andava com Deus. Davi tinha a sua vida com Deus. Existem muitas pessoas que às vezes não querem andar com Deus. Há muitas pessoas que na hora que realmente as águas estão subindo, né? A hora que a pessoa não sabe mais para onde correr, aí ela vai para Deus. E Deus ouve a oração também, porque Deus ouve o clamor, né, dos filhos. Porém, Davi, ele tinha aqui uma vida em comunhão com Deus. E isso é muito importante, porque ele vai falar aqui, vejam lá comigo, no 20, ele diz assim, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Ou seja, ele sabia, né, que, vejam ali, ele recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. E não me afastei perversamente do meu Deus. Ele diz assim, olha, no 22, porque todos os seus juízos estão diante de mim. Eu não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Aí ele fala no 24, por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença.
E aí vem algo tremendo no 25, quando ele diz assim, para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também é íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. No 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Queridos, Davi aqui estava dizendo assim, eu tenho buscado ser fiel com Deus, tenho buscado guardar os preceitos do Senhor, tenho buscado me guardar da iniquidade, tenho buscado ser íntegro com Deus. E algo muito importante que fala aqui é da humildade. Tenho andado em humildade diante do Senhor. Quer dizer, tenho colocado constantemente minha vida diante de Deus e dito para Ele que eu dependo dEle, que eu preciso dEle, que eu sou humilde no sentido, né, de entender que eu preciso de Deus na minha vida. Não só na hora do aperto, mas em todos os momentos da minha vida. Queridos, isso me fala de um compromisso que Deus tem com aquele que o serve de coração. O compromisso de Deus com aquele que guarda a aliança que tem com Ele. O compromisso de Deus, né? Deus move tudo que Ele puder. A Bíblia diz que Ele é capaz de não destruir uma cidade por causa de um justo nessa cidade. Existe uma passagem também ali no Velho Testamento que diz que Deus abre as portas sempre para que entre nela, passe por ela uma nação justa, que louva o seu nome, né? E diz assim que ele entrega o Egito pelo resgate do dele, né? Às vezes a gente não entende o mover de Deus, né? Mas às vezes é um mover tão intenso, Deus é capaz de fazer coisas tão tremendas, com detalhes. Eu tenho certeza que muitos que estão participando comigo agora aqui desse culto, já tiveram experiências, né? Que Deus cuida de detalhes mínimos para responder a nossa oração. Ele move os céus e a terra a favor dos dele. Então, é importante que você decida viver uma vida com Deus, porque sempre, você vivendo uma vida com Deus, você andando na comunhão com Deus, sempre Ele vai te guiar. Ele nunca vai deixar que você pereça. Ele nunca vai deixar em toda e qualquer situação, né, que você não tenha o socorro que você necessita. Amém? Depois, então, eu quero só falar a partir do versículo 31, ele vai falar assim, que Deus, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo a não ser o nosso Deus? E aí Davi começa a falar que Deus tem revestido ele de força, que Deus deu a ele, aos pés dele, a ligeireza das costas. Ele começa a falar que Deus fortaleceu tanto ele, que treinou as mãos dele para o combate. E ele diz assim, que alargaste o caminho sobre meus passos, e os meus pés não vacilaram. E aí Davi começa a falar assim, olha, eu não só fui livrado da morte, da perseguição que Saul vinha fazendo contra mim, como eu me tornei forte. Aí ele diz assim, persegui os meus inimigos e os cansei. E só voltei depois de ter acabado com eles. É o que acontece hoje em dia também com a nossa vida. Depois que você passa situações difíceis, que nós passamos situações difíceis, que nós clamamos ao Senhor, que nós vemos Deus vir com uma intervenção poderosa, sobrenatural sobre as nossas vidas, nós começamos a ficar mais fortes. É verdade ou não é? Eu sempre digo assim, né?
às vezes, quando eu passo alguma situação mais difícil, né, eu penso assim, bom, eu já passei por uma situação tal, parecida antes, e Deus já me livrou. Não, se Ele me livrou daquela vez, Ele vai me livrar novamente. É verdade ou não é? Todas as vezes que você está passando, né, por uma situação difícil, às vezes, por exemplo, eu lembro quando uma vez que eu fiquei desempregada, né, eu pensava assim, não, mas eu já tinha ficado outra vez desempregada. E Ele abriu uma porta, Ele foi fiel, Ele vai abrir outra agora. Ele não vai me deixar na mão. E, de fato, não me deixou. Né? Existe, inclusive, né, uma passagem no Velho Testamento que fala da importância da gente trazer na memória da gente os feitos do Senhor. Né? Inclusive, Deus falava para que o povo, né, contasse os feitos do Senhor, né, aos filhos, às gerações, para que eles soubessem que Deus era um Deus de resposta. Amém? E, por último, né, Davi vem falar, então, da importância de glorificar a Deus entre os gentios. É interessante, sabe, queridos, porque... Mas deixa eu ver o versículo aqui, bem no finalzinho, estou pulando, depois vocês podem ler inteiro, né? Diz assim, eu vou ler apenas do 46 ali, né? 48. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios. Sabe o que ele está dizendo assim? Porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me exaltou, porque o Senhor me livrou da morte, dos violentos. Ele diz assim, por isso eu vou glorificar o Senhor entre os gentios. Gentios aqui, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não são convertidos. E cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E Ele usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Nós somos essa posteridade que Davi fala aqui. Jesus, né, veio, né, na descendência, na linhagem de Davi. Então, queridos, claro, depois do livramento, depois de você ter uma experiência tremenda com Deus, você acaba realmente tendo um testemunho maravilhoso, né? Você acaba contando o teu testemunho. Muitos daqueles que ainda não creem vão crer, às vezes, através do teu testemunho, do meu testemunho, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. O que eu quero deixar de mensagem para você é que hoje, por exemplo, continuamente o inimigo peleja contra as nossas almas, contra as nossas vidas, né? Realmente, você precisa, e eu também, nós precisamos continuamente de livramentos, nós precisamos, né, continuamente da intervenção do Senhor em nossas vidas. Amém? E esses são os 5 passos, eu creio, né, para você ter um cântico de vitória nos teus lábios. Assim como Davi fez esse cântico de vitória. Eu queria, se hoje eu tivesse mais pessoas aqui comigo, eu iria falar, repita agora comigo. Mas você que está em casa, você pode fazer isso também. Coloque assim a mão no teu coração e declare por fé que Deus não vai te decepcionar, que o nosso Deus é fiel e que você vai cantar e falar um cântico de vitória, que vai sair dos teus lábios, assim como saiu dos lábios de Davi, um cântico de vitória e de exaltação a Deus. Amém? Então, queridos, eu creio que esses são 5 passos sim, muito importantes para do mover de Deus em nossas vidas. Clame a Deus. Amém? Clame crendo que Ele é todo-poderoso. Amém? Que Ele é fiel, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é baluarte para a tua vida. Amém? Que Ele é teu amparo. Depois entenda
que Ele vai trazer a resposta, que Ele vai mover nos céus espirituais, Ele vai mover na terra, Ele vai mover nos céus para te responder. Amém? Terceiro, não saia da presença dEle. Às vezes, o mover de Deus pode demorar um pouquinho. Continue firme na presença do Senhor, porque Ele, a Bíblia nós lemos agora, como fiel, Ele é fiel. Embora diga no Novo Testamento, diz que ainda que fôssemos infiéis, ainda assim Deus continuaria sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, não dá para negar a fidelidade dEle, porque Ele é, por natureza, fiel. Mas, assim como Davi disse, olhe, com o puro, Ele se mostrou puro. Quando eu confiei nele, quando eu fui íntegro com Ele, Ele foi íntegro comigo. Mas se a pessoa for orgulhosa, era isso que ele estava dizendo ali, né? Ele abate os soberbos e orgulhosos, né? Então, queridos, ande na presença de Deus. Ainda que às vezes Deus esteja trabalhando e você ainda não esteja com o resultado visível ali, mas o milagre vai acontecer, porque Deus não nos engana, porque Deus não nos deixaria sem resposta, amém? Ele sabe a hora certinha de entregar o milagre nas tuas mãos, amém? E depois de passar tudo isso, creia que você ficou mais forte, que tudo isso cooperou para o teu bem, que isso tudo fez de você uma pessoa mais guerreira, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais preparada para perseguir os inimigos espirituais e para ter mais vitória. Amém? Porque ainda que o inimigo arme ciladas, você vai ficar cada vez mais fortalecido e você vai ter vitórias cada vez maiores. Amém? E por último, né, louve a Deus, engrandeça o nome dEle e deseje contar os feitos dEle para aqueles que ainda não creem, amém? Porque só por você estar hoje com Jesus, você já é uma grande bênção. E você é uma pessoa abençoada, é bem-aventurado, amado, amém? E você é um presente de Deus, com certeza, para muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Queria que nesse momento, nós vamos orar. Eu quero clamar agora diante do Senhor, para que Deus te dê todos os livramentos que você necessita. Amém? E para que você venha glorificar a Deus pelos grandes feitos que Ele vai fazer, né? E já começou a fazer e estará fazendo mais ainda e cumprindo e te entregando a vitória. Amém? Vamos orar. Pai santo e misericordioso, quero pedir, meu Deus, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor nesse momento está já dando todos os livramentos que esses meus irmãos que estão orando comigo nesse momento precisam, Pai. Senhor, o Senhor sabe o que cada um deles necessita, Paizinho. Tudo é visível diante dos teus olhos, Pai. Nada para ti é oculto, Jesus. Senhor, envia socorro, Paizinho. Ouve o clamor dos filhos, Pai. Ouve o clamor, aquele que está te invocando agora, Pai. Que está apresentando a sua necessidade diante do Senhor, oh, Pai. Ouve essa oração, Paizinho. Ouve, Paizinho querido, e glorifica o teu nome. O teu nome será glorificado, o teu nome será engrandecido, Pai. Os teus feitos serão conhecidos, Pai. Senhor, alcança meu irmão, alcança minha irmã, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Alcança os familiares de cada um, Paizinho. Meu Deus, escreve uma nova história para essas vidas, Paizinho. Muda, Senhor, muda a sorte desses teus filhos, Paizinho. Dá todo e qualquer livramento que necessitam, Paizinho, e envia da tua provisão do alto, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Se você diz assim, talvez eu quero falar agora com você
que ainda não tem esse entendimento da palavra de Deus, que diz assim, mas eu sou filho mesmo de Deus, às vezes não me sinto como filho. Eu queria que para você sentisse como filho. E de acordo com a palavra, a Bíblia diz assim que todos foram criados por Deus, todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus é aquele que o chama de pai, que realmente recebe Deus através do sacrifício feito por Jesus Cristo. Diz assim que todos quanto recebem a Jesus, todos quanto recebem o sacrifício que Jesus fez de morte na cruz, tornam-se filhos de Deus e são adotados por Deus como filhos. E aí então Jesus se torna o irmão mais velho. Então eu quero que você faça comigo essa oração aí onde você estiver agora. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo o sacrifício de morte na cruz que o Senhor fez por mim. Nesse momento eu entrego a minha vida. Eu creio com o meu coração que o Senhor um dia morreu por mim e ressuscitou dos mortos. E eu declaro, por fé, que o Senhor é o único Deus e Salvador da minha vida. Receba Jesus no teu coração. Queridos, Jesus, a certa altura da palavra, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e faço morada. Eu e o Pai vamos entrar e vamos cear com você. Jesus quer habitar no teu coração. Quando você entrega o teu coração, quando você confessa com a tua boca e diz: não, o Senhor é o meu único Deus, o Senhor realmente é o meu Salvador, você vai sentir grande diferença na tua vida. E você vai ter uma comunhão muito mais íntima com o Deus que é teu Pai. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quero dar uma oportunidade também agora para você que tem o dízimo, né? Que tem a oferta, que o teu coração está disposto, né, a ofertar. Você que tem o parceiro de Deus, né? Esse é o momento de você devolver o dízimo, né? A 10% daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, né? E também ser ofertante na casa do Senhor, amém? Todos os recursos financeiros são voltados a expandir o reino de Deus aqui na terra, amém? Que muitas vidas sejam alcançadas, né? Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, amém? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos, né? A oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Deus quer cada dia ter mais filhos. E a igreja precisa, a igreja local é aquela que recebe, é o lugar onde se recebem os filhos de Deus, onde eles congregam. E tem que ter as portas abertas para que outras pessoas venham e sejam fortalecidas, né? E abençoadas por Deus. Amém, queridos? E você que é dizimista, que é ofertante, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, né? Você que ainda não é, eu tenho certeza que o Espírito Santo ainda vai falar com você, vai ministrar isso no teu coração. Seja abençoado também em nome de Jesus. E só um lembrete: se você tem muitas pessoas necessitadas, então não deixe de contribuir com uma cesta básica, tá bem? Para que também famílias que estão carentes possam receber ajuda. Amém? Finalizando, você que fez a oração pela primeira vez, né? Que convidou Jesus para entrar no seu coração e realmente fez essa oração com fé nesse momento, faça contato com a igreja, ou então manda ali um e-mail, uma mensagem ali dizendo: olha, eu acabei de confessar Jesus. Põe o teu telefone ali, se você quiser, e alguém da igreja estará procurando você e orando por você. Amém? Você às vezes que diz assim: não, mas eu quero conhecer mais a respeito do Evangelho. Faça contato com a igreja, amém? E vai ter alguém, Deus vai colocar alguém ali, alguém vai ser levantado exatamente para te ajudar
e ministrar na tua vida e te ajudar a entender a palavra de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe. Eu agradeço a tua presença aqui conosco, né? Ainda que seja online, mas você está presente nesse momento, porque você está nos acompanhando, e que Deus abençoe muito esse final de quarta-feira na tua vida. Amém, queridos? E esteja abençoando a quinta, a sexta, final de semana. A graça do Senhor esteja com você e com a tua casa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.